Contam que uma vez um jovem que teve um passado não muito bom, alguns antecedentes criminais, ele decidiu que estava na hora de mudar de vida. Ele queria endireitar a sua vida. Ele foi no cartório e pediu que ele queria mudar o sobrenome dele. Em vez de Rosenthal, ele queria agora Rabinovich. Israel foi no cartório. É possível, hoje em dia pode tudo, pode mudar nome, sobrenome, muda tudo. Pelo menos nessa história ele mudou o sobrenome dele. Passam 2 semanas, ele vai de volta no cartório, a mesma atendente recebe ele fala, vem aqui para mudar o nome. Sim? Eu quero agora registrar Goldstein. Falou, calma aí. Mas faz 2 semanas que você mudou para Rabinovich. Falou, tá certo. Mas todo lugar que eu vou, eu falo que meu nome é Rabinovich, mas qual que era o teu nome antes? Então nós vemos que não é tão fácil apagar o nosso passado. E as pessoas colocam na nossa testa, quando você olha para alguém, você sabe o que ele fez. Pode ser que faz 1 ano, faz 10 anos, 20 anos, fica marcado, aquela pessoa fez tal coisa e já tem, na minha cabeça, cada um de nós colocamos uma imagem para cada pessoa. Então, essa pessoa é boa, essa pessoa não é boa, essa pessoa fez aquilo, fez isso. Nós classificamos, não deveríamos, mas nós classificamos na nossa cabeça as pessoas. E a grande pergunta é como nós podemos mudar o nosso passado. Se eu tenho algo que eu fiz no passado, ou algo que eu fiz no passado, que eu não gostaria que fosse gravado na minha imagem, não gostaria que fosse lembrado por mim e por ninguém. Será que é possível apagar o passado? Em geral, na sociedade que nós vivemos, é impossível, não direi impossível, mas é muito difícil você mudar de imagem. A tua imagem está fixada. Porém, nós vamos aprender hoje o Ctrl+Z divino. Como que é possível mudar o nosso passado? Esse é um grande presente que Deus deu para cada um de nós. E nós vamos se aprofundar para ver como usar esse presente da melhor forma possível. Não só que Deus ele dá uma chance de recomeço, abrir uma nova página na minha vida, eu tenho também a chance de apagar o passado. Apagar por completo o passado. Isso é uma novidade da Agmará. A Agmará em Yumá, o Talmud, ele conta o seguinte. Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish. Já contamos aqui sobre ele. Ele foi um homem que é o exemplo também de Tchuvá. E tanto é que ele continuou com o nome dele. Reish Lakish quer dizer o chefe dos ladrões. Então ele era o chefe dos ladrões e tornou um dos grandes sábios. Não vamos repetir a história dele hoje, está numa das aulas passadas. Mas ele está falando agora sobre Tchuvá. Ele diz o seguinte. A Tchuvá é tão grande que quando a pessoa se arrepende de algo que ele fez propositalmente, tudo que ele fez se torna como se fosse que ele fez sem querer. E na definição da Halachá, da lei judaica, existe diferença. Você fez de propósito, você fez sem querer. Então tudo que ele fez de propósito, agora entra na conta como se fosse sem querer. Então na hora que a pessoa faz Tchuvá, tudo se torna Shugagot. Pergunta o Talmud, será que é só isso? Tem uma outra citação do mesmo rabino que diz que quando a pessoa faz Tchuvá, Nasuló Keschuyot, tudo que ele fez se transforma em méritos, em mitzvot. O Talmud então pergunta, qual está certo? Porque nós temos então 3 categorias. Teria a mitzvah, um ato meritoso. Teria algo de errado que eu fiz sem querer e algo de errado que eu fiz de propósito. Então, uma citação ele diz que quando eu faço Tchuvá, algo que eu fiz de propósito se torna como se fosse que eu fiz sem querer. Outra citação diz que quando eu faço Tchuvá, mesmo minhas piores falhas se tornam como mitzvot. Qual dos dois estão certas? Diz o Talmud, Lokash, não tem contradição. Depende de qual nível de Tchuvá você fez. Ele divide aqui em 2 níveis. Kan me Tchuvá meirá, kan me Tchuvá meavá. Um é Tchuvá por temor, outro é Tchuvá por amor.
Existe fazer tchuvá por... medo não é a palavra certa. Medo não é uma boa palavra. Temor das consequências. Outra tchuvá por amor. Só colocando um pouco mais de detalhes. O que significa tchuvá por temor? Então, vou dar um exemplo que me veio agora na cabeça. Temor a respeito. O Rebbe, quando ele assumiu a liderança, em 1951, as pessoas não conheciam ele. Ele era muito discreto até assumir a liderança e depois também continuou, mas aí se tornou uma pessoa pública. Mas no início as pessoas não sabiam quem era ele. Sabiam que o Rebbe anterior tem um genro brilhante, mas não conheciam. Então uma vez chegou um visitante para conhecer o novo Rebbe. E ele está andando na rua, lá na avenida, e ele encontra uma pessoa, um Hassid, uma pessoa religiosa, e fala, por favor, como que eu chego para o Rebbe de Lubavitch? E era o próprio Rebbe. O Rebbe falou, mas por que você precisa dele? O que você está procurando? Ele não é uma pessoa assim tão especial. E ele ficou chateado com essa pessoa e tratou mal. E depois, quando ele chegou no Céu Santo, ele percebeu que quem ele desrespeitou no meio da rua era o próprio Rebbe. Olha. Então, isso é um exemplo que eu pensei agora de tchuvá meirá. Ele fez tchuvá, ele se arrependeu do que ele fez pelo temor. Ele falou, uma pessoa, no temor não é medo que ele vai apanhar, mas pela falta de reconhecimento da grandeza de alguém. A mesma coisa em relação a Hashem. Quando a pessoa estuda um pouco de Torá e ele entende a grandeza de Hashem, ele fala, como que eu pude desrespeitar um Deus tão grande? Então, foi por ignorância. Então, se eu realmente fiz tchuvá nesse nível, então tudo que eu fiz de propósito, na verdade não foi de propósito. Foi por ignorância. Então, é chamado sem querer. Então, esse é o primeiro nível de tchuvá. Agora, existe um nível de tchuvá muito maior, que nós vamos se aprofundar hoje, que é tchuvá por amor. Então, acima de temor é amor. Mas antes de explicar o que significa essa tchuvá por amor, eu queria perguntar qual que é a lógica, ou qual que é o sentido de alguém fazer algo de errado e você fala para ele, faz tchuvá que tudo vira mitzvot. É a famosa história do Rabbi Levi Yitzchak Berditchev, que era conhecido como grande defensor do povo judeu. Uma vez ele encontrou o famoso pecador da cidade de Berditchev na rua. Então, cada um tem a sua fama. Então ele tinha a fama de ser o maior pecador. E ele não tinha vergonha dessa fama. E o rabino chega para ele e fala, meu amigo, eu estou com muita inveja de você. Rabbi Levi Yitzchak era conhecido por sempre defender o nosso povo. Ele era um bom advogado de defesa. E o homem ficou espantado, falou, rabino, o senhor não conhece a minha ficha? O senhor tem inveja de mim? Ele falou, sim. Está escrito no Talmud, Tratado de Yomá, que quando a pessoa faz tchuvá por amor, tudo que ele fez de errado vira mitzvot. Imagine só quantas mitzvot você vai ter na sua lista. Cada falha que a pessoa faz, quando ele faz tchuvá, vira mitzvot. Será que é justo isso? Tudo bem, você quer perdoar ele, quer falar que foi sem querer, quer dizer que foi apagado, tudo bem, mas algo que ele fez de propósito, contra Deus, de repente virou mitzvot, aí entra para a lista dele positiva, não faz muito sentido, muito estranho. E é isso que nós vamos aprofundar hoje no verdadeiro sentido da tchuvá. Como eu disse antes, que é o verdadeiro presente que Deus ele deu para cada um de nós. E foi sobre isso que Moshe Rabbeinu ele escolhe para falar no seu último discurso antes de falecer. A última paraxá que a gente lê antes de Rosh Hashanah é Nitzavim. Certo? Shabbat de Rosh Hashanah, nós lemos Nitzavim. Nitzavim significa vocês estão hoje todos juntos perante Deus. Certo? O Moshe Rabbeinu ele fala de união, ele fala dos 10 níveis, 10 categorias, todos unidos, e nossos sábios dizem que Ayom é o dia de Rosh Hashanah. Ayom. Está chegando perto do dia de Rosh Hashanah, todos têm que estar unidos. Mas esse discurso final, Moshe Rabbeinu ele estava sempre tomando cuidado para não advertir o povo.
mas tem uma hora que tem que falar. E chega no final da vida dele, ele começa a chamar a atenção do povo, e nesse último discurso ele fala uma profecia. Eu vou morrer e vocês vão fazer idolatria. Já aconteceu a idolatria com o pegado do bezerro de ouro e Moshe Rabbeinu protegeu o povo. Mas Moshe está falando, vai acontecer de novo, vai acontecer pior. O povo judeu vai entrar em Israel e vai ter idolatria. Vocês vão cometer o que tem de mais grave, é o segundo mandamento, a falha no primeiro mandamento, deixar de acreditar em Deus, acreditar em outros deuses, servir outros deuses. E a situação não vai ser boa. Vocês vão ser exilados da sua terra. E Moshe Rabbeinu ele pega pesado. Depois que ele fala o que ele tem que falar, ele dá a solução. Ele não traz só o problema, ele traz também a solução. Por mais que a culpa não é de Moshe Rabbeinu, ele dá a solução para nós. Ele fala o seguinte: quando vier essas consequências, as bênçãos, e ao contrário das bênçãos, vocês devem voltar para Hashem, o teu Deus, e na hora que vocês voltarem para Hashem, o teu Deus, ele vai ter compaixão de vocês, ele vai trazer de volta vocês para Eretz Israel. Então nós vemos aqui a expulsão do povo judeu da terra de Israel devido às nossas falhas e a solução, porque tudo que nós vivemos hoje é consequência do Galut, no momento que nós fomos exilados de Eretz Israel, com a destruição do primeiro Beit HaMikdash, depois do segundo Beit HaMikdash. Então até hoje nós estamos no Galut, no exílio, devido às nossas falhas. E nós vamos merecer a reconstrução do templo e Mashiach, recuperando o que foi perdido, a nossa conexão com Hashem. E a nossa mitzvah de tchuvah, ela surge com esse discurso de Moshe Rabbeinu. E lá, os comentaristas eles dizem o seguinte: imagina uma pessoa que te pede um empréstimo. Você empresta para ele. E ele tem que devolver em tal data. Chega a data, ele não devolve. Passa 2 dias, 3 dias, você tenta falar com ele, ele some, desconversa. Só que ele, na cara de pau, aparece semana seguinte na tua casa e fala: você podia me emprestar dinheiro? E faz de conta que não aconteceu nada, que ele está devendo o empréstimo passado. É difícil, mesmo talvez um grande tzadik talvez se emprestar de novo, mas é difícil a pessoa engolir esse comportamento. Mas é justamente isso que a gente faz com Hashem todo dia. E Hashem ele perdoa. 3 vezes por dia a gente fala Slach Lanu. Se já prestaram atenção, a gente fala Slach Lanu em Mincha, passa 15 minutos e a gente faz de volta em Arvit. Então não passou nem 15 minutos, já está fazendo de volta, pedindo para Hashem perdoar. As pessoas falam: então não vou parar de fazer Amidah. Não tem problema nenhum. Hashem, Amarbel Isloch, Hanun Amarbel Isloch, a gente fala que Hashem ele tem compaixão e ele tem muito para perdoar. Então a gente pega emprestado vida, saúde, inspiração, a gente pega tudo emprestado de Hashem, a gente deixa de usar da forma que deveríamos, mas a gente pede de volta para Hashem e Hashem dá de volta. Então Hashem é paciente e Hashem também ele tem compaixão, ele é piedoso. Tem histórias incríveis no Tanakh, vou contar apenas uma história do Tanakh que eu acredito que é a mais simbólica. Um dos homens mais perversos, ou o homem mais perverso do Tanakh, foi um rei chamado Menashe. Menashe. Pra vocês terem ideia aqui que esse cara fez, esse rei fez. Ele pegou uma estátua, uma idolatria, colocou dentro do Beit HaMikdash, dentro do lugar mais sagrado, lá no Eichal, ele coloca uma estátua e obriga todo mundo que vai no Beit HaMikdash ver o pior que existe, que é a idolatria. Não é que ele criou uma concorrência, uma idolatria do lado, colocou a idolatria dentro do Beit HaMikdash. O profeta diz que não existia uma pessoa tão perversa igual a ele. E não só isso, ele matou muita gente, inclusive matou o avô dele, que era o profeta Isaías. Nossa.
E no final das contas chegou a hora, Hashem ele tem paciência, Hashem ele perdoa, mas chegou uma hora que a pessoa tem que arcar com as consequências. E ele foi capturado pelo rei dos assírios, um povo inimigo, e eles pegaram o rei Menashe em cativeiro, e a intenção deles era matar ele da forma mais cruel possível. Colocaram ele dentro do barril, colocaram fogo embaixo, fizeram buracos para ele ficar cozinhando no caldeirão lentamente. E de repente o Menashe percebeu que ele chegou no limite. E aí, nessa hora, ele vira para Hashem. Ele começa a falar com Hashem. Ele fala: Hashem, por favor, me salva. E eu prometo que se você me salvar, eu vou mudar o meu comportamento. E enquanto ele está fazendo tefilá, os anjos, os malachei asharet, os anjos, eles fecharam os portões do céu para a reza não chegar para Deus. Falou: a gente sabe que Hashem é muito sensível para as tefilot, para as rezas. Ele se comove muito fácil com os nossos pedidos. Então, ele não merece esse rei. Então, eles fecharam todos os portões, todas as janelas, não tem como chegar. Olha só o que está escrito, que Hashem, ele fez um buraco, tudo no sentido metafórico, espiritual, Hashem fez um buraco embaixo do seu trono celestial para a tefilá de Menashe chegar direto para Hashem. E o final da história, Menashe foi salvo, por milagre divino. Ele volta e ele foi o rei que por mais tempo reinou. 55 anos ele foi rei de Israel. Olha só a história. O homem que o Tanakh fala que foi o mais rachá, o mais perverso que já existiu, ele de repente merece ser salvo e ser o rei com mais tempo de reinado de Israel. Olha só o poder da tchuvá. Então a pessoa fala: fui longe demais. Ninguém foi mais longe do que rei Menashe. E ele conseguiu mudar por completo. Agora a tribo dele. Só um minutinho. Não foi por temor essa chuva? Só um minutinho. Qual é o segredo? Qual é o segredo por trás do que o rei Menashe conseguiu? Aparentemente parece que a pessoa faz o que quiser e na hora do desespero ele grita Shema Israel e está tudo resolvido. Certo? Como tem uma versão naquela história que eu contei do Rav Levitzer Bardichev, que eu estou com inveja se você fizer tchuvá, e a pessoa responde: então deixa eu fazer mais falhas, porque aí vai ter mais mitzvot quando eu fizer tchuvá. Então tem pessoas cínicas, tem pessoas que podem aproveitar isso do lado errado. Qual que é o segredo desse Ctrl-Z que Hashem ele deu para todo mundo, independente do que ele fez? E o grande presente da tchuvá é que eu consigo um efeito retroativo. Aparentemente tem coisas que não têm efeito retroativo. Exemplo, está escrito que a qualidade dos filhos depende da santidade dos pais na hora da relação e depende da pureza da relação. Está escrito que o emocional, o racional, o caráter, tudo isso depende da santidade da relação. Então, no momento que já engravidou, no momento que já nasceu, como que você pode ter um efeito retroativo? Então, esse é um dos exemplos interessantes que várias pessoas perguntaram para o Rebbe: o que a gente faz? A gente agora entendeu a importância do casamento, entendeu a importância da mikveh, entendeu a importância de tudo isso, mas agora é tarde demais. Não tem como voltar no tempo. Como a gente resolve isso? O Rebbe falou uma coisa muito interessante. Ele falou: você tem que consertar no ponto que foi falho. O que aconteceu? Você não sabia da importância da mikveh antes. Então agora, em vez de ficar se lamentando, vai ensinar a importância da mikveh para outras pessoas. E na hora que você incentivar outras pessoas a fazer a mikveh, isso retroativamente vai ter efeito sobre os seus filhos. Olha que incrível. Vai ter efeito retroativo sobre os seus filhos. E assim por diante. Todas as vezes a pessoa perdeu de colocar o tefilin, qualquer coisa, ela falou: você não colocou o tefilin por tantos anos, então agora, não só que você vai colocar o tefilin, incentive outros a colocar o tefilin. Estuda sobre as leis do tefilin. Então, nós temos o poder retroativo. Não é só se sinta bem.
O poder da tchuvá, ele é enorme. É interessante que, eu não sei como que funciona, tentei falar hoje com alguns advogados, mas não consegui chegar no advogado criminal. Em Israel existe uma lei sobre isso, que acabou entrando na lei civil. Porque em Israel você tem o Beit Din, que é a lei judaica, e você tem a lei civil. Então na lei civil também muita coisa foi inspirada pela Torá, em geral, toda a lei civil do mundo todo foi inspirada pela Torá. Mas lá existe uma lei, existe a questão de quando passa muito tempo, então a falha é prescrita, certo? Tem um prazo. Tem um prazo. Então passou o prazo, foi prescrito. A minha pergunta é, foi prescrito, tudo bem. Então, alguém roubou, assassinou, foi prescrito. Mas, se acontecer uma segunda vez, ele é chamado primário ou ele está reincindido? Então, pela lei brasileira ainda não teve a resposta, mas pela lei de Israel, ele é considerado primário. Uma vez que foi prescrito, ele é considerado primário. Em outras palavras, entrou esse conceito de tchuvá dentro da lei israelense. Uma vez que passou, acabou, e você não pode ficar mencionando mais isso, porque foi prescrito. Verdade. Na verdade, pela lei da Torá está escrito o seguinte, que quando o tribunal ele tem que aplicar malkut é chibatadas. Então, tinha casos que a pessoa tinha que apanhar como pena, consequência da sua falha. Está escrito na Torá, você tem que bater no seu irmão. Diz Urash uma coisa incrível. Depois que você bater nele, agora ele é teu irmão. Acabou. Tudo que ele fez no passado foi apagado. Então, tem a pena foi executada, acabou. Agora você tem que encarar ele com a pessoa que nunca fez nada. Assim, o juiz ele tem que ver, está escrito que o juiz, na hora de julgar, tem o tzadik e tem o rachá. Tem o que é o culpado e tem o que é inocente. Então o juiz ele não pode falar, todo mundo é bonito, maravilhoso, avata estrela. Não, ele é juiz, ele tem que ver quem está certo e quem está errado. Mas é obrigação que depois que ele julgou e foi cumprida a pena, os dois são tzadikim. Então isso é exigido de cada um de nós. Então em vez de a gente falar da sociedade não apaga, não dá direito da pessoa mudar. Vamos falar de nós. Hoje nós vamos aprender como nós vamos mudar a nossa visão sobre as pessoas. Quando a pessoa fala, eu não sou mais aquele, eu mudei, então você tem que dar o crédito para ele e apagar. Inclusive tem uma proibição da Torá de chegar, você nem sabe contar Amigos Reunidos, você nem sabe o que ele fazia quando jovem e começa a contar histórias do passado. Não pode falar histórias do passado, apelidos, qualquer coisa que a pessoa se sinta envergonhada. Não pode falar, se a pessoa não tem problema com isso, tudo bem. A pessoa quer contar a história de tchuvá dele, maravilhoso. Mas alguém que se envergonha do seu passado, é proibido alguém lembrar e apontar. Então nós temos o direito, e nós temos o presente divino, de fazer tchuvá e de mudar a nossa história. Eu não sou mais aquela pessoa, eu sou totalmente outra pessoa. Será que uma pessoa de um cargo público pode também mudar? Difícil? Não é que ele pode mudar. Uma pessoa de um cargo público que ele fez uma coisa errada, foi afastado, depois ele fala, não, agora eu já consertei, eu quero voltar para o cargo. Então, essa é uma pergunta que chegou mais ou menos 1000 anos atrás, para o famoso Rabbeinu Gershom, Meor Agolá, chegou essa pergunta para ele. Tinha um Cohen, que ele decidiu que ele não era mais judeu. Ele decidiu que ele vai se converter e não quer mais saber de nada, eu não sou mais judeu, e se afastou por completo. Depois de um tempo, ele percebeu o erro que ele fez e voltou para a sinagoga, falou, Rabino, eu estou de volta e eu quero subir na Torá como Cohen. E aí o Rabino ficou sem jeito. Falou. Ele foi contra tudo e se afastou, se converteu, entre aspas, para outra seita, religião, e de repente ele quer voltar e quer ser Cohen. Aparentemente ele já perdeu aquele status de Cohen, perdeu a sua santidade. Então ele ficou na dúvida, o Rabino mandou uma carta para o Rabbeinu Gershom para perguntar para ele qual que deveria ser a conduta certa. Ele disse o seguinte, se ele fez tchuvá, ele fez tchuvá. Ele vai voltar a ser o mesmo Cohen de sempre. Uma vez
que ele não está mais fazendo as ações que desqualificam, porque um Cohen que não está agindo como Cohen, ele se desqualifica como Cohen. Um Cohen que de propósito fala, não me importa, eu entro no cemitério, não me importa, ele faz as coisas que um Cohen não pode fazer, ele perde seu status de Cohen. Fala. Uma vez eu ouvi que um judeu nunca perde Não, tudo bem. Perfeito. Ele não deixa de ser judeu. Por isso que eu falei, se converte entre aspas. Ele não deixa de ser judeu. Mas Cohen exige... O que significa o Cohen? Cohen é alguém que nós damos um respeito maior, porque se tem alguém que tem que subir na Torá, quem vai subir primeiro é o Cohen. Então, o respeito maior que se dá para o Cohen, por ele estar num status mais elevado. Agora, se ele não corresponde a esse status, então ele não recebe essa honra. É uma halachá interessante do Cohen, porque você pode ter na mesa os maiores rabinos, e você tem um Cohen que nem sabe ler hebraico, não sabe nada. Mas quem vai fazer o zimun? Quem que você chama para fazer lá o quórum? Chama o Cohen. Quem vai chamar primeiro na Torá? O Cohen. Então é um prestígio que a Torá deu para a tribo de Levi, para os Kohanim, para eles poderem ter esse kavod a mais. Agora, se ele não se comporta de acordo, ele perde esse kavod. A pergunta é se ele volta a se comportar de acordo, se ele recupera ou não o seu status. Então, o Rabbeinu Gershom falou, recupera. O Maimônides, que vem um pouco depois, ele fala, eu discordo. Ele perdeu o status, ele nunca mais recupera. E assim, o Beit Yosef, o Rav Yosef Karo, que é o legislador, ele coloca na halachá dos Faradim, que não recupera. Porém, o legislador Ashkenazi, o Remá, a Moshe Islis, ele fala que ele sim recupera o seu status, e assim o Alter Rebbe também coloca no seu código de leis, estou citando algumas fontes, e assim fica a lei, conforme o Alter Rebbe ele escreve, que ele sim recupera o seu status de Cohen. Então nós vemos que, mesmo alguém que declaradamente falou, eu não quero saber disso, e me afasto por completo disso, estou longe de qualquer conexão com Deus, e depois ele resolve voltar, na hora que ele volta, ele recupera seu status original. Nós vemos que Hashem, ele quer, e ele faz de tudo, para não só perdoar, não só dar espaço para eu mudar daqui para frente. Hashem, ele perdoa o passado. E não só que Hashem perdoa o passado, agora a gente volta para a questão que nós falamos, ele faz com que tudo que eu fiz de errado se torne mitzvot. Mas isso é só se a pessoa virar religiosa? Religiosa, não sei se é a palavra certa. Fazer tchuvá. Tchuvá, Quer dizer... que vou explicar. Vamos colocar num relacionamento. Acho que vai ficar mais fácil a gente falar, porque a gente está falando uma coisa meio abstrata. Vamos falar então de um casal. É um shiur que eu escutei essa semana e é bem interessante. Imagine um momento que o casal está sozinho, momento de intimidade, e de repente toca o celular, que nem deveria estar para tocar, e um dos dois sai e vai atender o celular e começa a falar, e fala, não, já volto. Como que o cônjuge ia se sentir? Esse sentimento, ou essa atitude, é o que nós fazemos no momento que nós praticamos uma das coisas que Hashem fala para não praticar. Eu estou casado com Deus, certo? Todos nós estamos casados com Deus. É um casamento eterno. E nós, no momento de uma mitzvah, cada mitzvah é um momento de intimidade com Deus. Na hora que eu pratico uma mitzvah, por isso que eu me sinto bem quando faço uma mitzvah. Por isso que me traz alegria, me traz paz interior a mitzvah. Porque é um momento íntimo que eu estou me conectando da forma mais profunda com Hashem. Então eu tenho a oportunidade de fazer uma mitzvah. E de repente eu falo, não, espera aí Deus, tem uma coisa mais importante para fazer. E deixa Hashem esperando. Esse é o contrário da mitzvah, que é uma falha. Como que eu recupero isso? No momento que eu volto a dar atenção para o meu casamento, eu volto a dar atenção para o meu cônjuge, volto a dar atenção para Hashem, significa que eu estou fazendo tchuvá. Existe fazer tchuvá por temor, existe fazer tchuvá por amor. Então se você realmente volta com uma tchuvá por amor, então você agora está recuperando
o teu passado de uma forma muito mais intensa. Então, essa palavra religião não é judaica, porque religião vem do grego religar. Um judeu nunca se desconecta. E a gente não precisa religar, nós precisamos apenas tirar a barreira, essa interrupção, que a gente está falando com outra pessoa, com outra coisa, a gente dá importância para outra coisa, a não ser mais importância do que o nosso casamento. Então nós precisamos focar. Então tchuvá significa entrar no foco. Nunca que eu faria algo contra a minha essência. Se eu faço é porque eu não estou consciente. Então tudo que a Torá fala para não fazer é contra a minha essência. Não é contra ninguém mais. É contra eu mesmo. Então quando você fala para alguém, para de fumar. Pode ser que ele está me atrapalhando também. Mas se eu gosto dele, eu estou falando para ele parar de fumar pela saúde dele. Então quando a Hashem ele fala, não faça isso, é para a nossa saúde mental, espiritual, emocional e como um todo. E quando a Hashem fala, faça isso, é para o nosso bem. Então não é uma questão de Deus autoritário, faça isso, senão você vai para o inferno. Isso não é a visão judaica. É um casamento onde a Hashem ele dá os elementos que nós não conhecemos. Ele dá os elementos de como manter esse casamento saudável, que é para o nosso bem. Tá claro? E aqui nós vamos entrar na tchuvá mais profunda que tem, que é a tchuvá por amor. Então eu voltar para o meu casamento com o máximo de amor. Qual o motivo que Deus ele fala que ele perdoa o passado? Então a explicação clássica e mais simples é a explicação que o Maimônides ele escreve no Guia dos Perplexos. Em outras palavras, Deus fala o seguinte, o Maimônides fala o seguinte: Deus ele é inteligente. Deus ele sabe com quem ele está lidando. Se Deus ele for muito rígido, ele vai perder todo mundo. Ele traz o seguinte exemplo. Imagina que alguém pegue o empréstimo do banco, que ele vai fazer um empreendimento. Então, ele pegou muito dinheiro, mas o empreendimento vai dar lucro e com isso ele vai devolver o empréstimo. Chega um dado momento que ele percebe que ele faliu. O empreendimento foi por água abaixo e ele não tem como pagar a dívida. Então você tem, o banco tem duas opções. Uma opção é o banco manda uma carta para ele, que você tem que pagar X por mês, senão provavelmente o cara vai fugir. E não vai pagar. Uma outra opção, assim diz o Alter Rebbe, outra opção é ser mais flexível, conversar com a pessoa, chegar no acordo, dividir mais prestações, talvez não vai receber tudo, mas alguma coisa ele vai receber. Então assim explicam os comentaristas que Deus ele foi inteligente, entre aspas. Ele falou, eu vou perdoar teu passado. Você quer mudar agora? Então eu perdoo teu passado. Porque se eu nunca perdoar, então a pessoa vai desistir de fazer tchuvá. Mas essa explicação é muito fraca. Porque essa explicação não resolve o que nós estamos falando desde o início da aula. Como pode ser que o que eu fiz de errado se torna mitzvot? Tudo bem, você quer perdoar daqui para frente? Eu entendo, essa explicação até faz sentido. Mas se a minha falha se torna mitzvah, tem que ter alguma coisa mais profunda aqui. Não pode ser porque Deus ele quer facilitar para não perder por completo. E aqui nós vamos repetir. O Rabino? Sim. Não tem um nível que é o chamado pinguion, quer dizer, aquilo que não tem um erro, uma falha, uma coisa que ultrapassa, né? Matar uma pessoa. Boa pergunta. Fazer sofrimento. Isso aí não é uma coisa que é o chamado imperdoável, né? Porque ultrapassa o limite de um perdão. Né? Boa pergunta. Você está perguntando se existe alguma falha que não existe forma nenhuma de fazer tchuvá. Está escrito o seguinte. O Talmud ele trata sobre uma falha, ele fala, esta é uma falha que não tem recuperação. Não vou entrar nos detalhes agora. Porém, é dito o seguinte, diz o Zohar, não tem recuperação
fácil. Mas se você se esforçar, tem recuperação. Em outras palavras, a tchuvá existe para todos os casos. Só que existem casos que são mais fáceis, casos que são mais difíceis de recuperar. Mas existe sempre recuperação. E foi o caso que foi como que o Salomão falou, que a pessoa nunca deixa de ser Yehudi. O que quer dizer Yehudi? Yehudi significa que ele está conectado com Hashem. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Pode ser outra encarnação também, né? Não. Eu vou falar... Deixa eu só acabar aqui esse pensamento que eu estou falando das mitzvot, e a gente vai entrar... Me lembra, se eu esquecer, me lembra de entrar nessa tua questão, que é bastante interessante. Voltando para como que uma falha vira mitzvah. Então existe a famosa história do Talmud. A gente conta sempre, perto de Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo ano, e sempre vale a pena recordar essa história. Do famoso Rabbi Elazar ben Dodaya. Elazar ben Dodaya era um homem que está completamente longe de cumprir mitzvot. É dito que ele tinha saído com todas as mulheres de rua que existiam na redondeza dele. E uma vez ele ouviu falar de uma mulher que morava lá longe. E ele não estava feliz com o que ele já tinha, e ele pegou e empreendeu uma viagem até aquela mulher. E quando ele chega lá, essa mulher de repente fala para ele uma frase que ele nunca escutou antes. Falou: meu amigo, desse jeito você não tem mais solução. Você foi longe demais. E ele escutando uma frase verdadeira, vindo de uma pessoa, talvez não das mais morais, e de repente aquilo entrou do fundo no coração dele. Só entre aspas. Por isso que é importante sempre falar palavras boas, você nunca sabe qual é o momento certo que a pessoa vai absorver. E ele absorveu aquilo e ficou desesperado. E o Talmud conta que ele foi pedir ajuda dos rios, das montanhas, do sol, da lua. Pediu, começou a apelar para todos os lados. Alguém me ajuda para interceder perante Deus. Ele não tinha coragem de falar diretamente com Deus. Então ele pediu para intermediários. E todo mundo falou: não tem jeito, essas coisas você não resolve com intermediários, você vai ter que encarar. E aí ele começou a falar diretamente com Deus. E ele ficou tão arrependido, que ele chorou tanto, que diz o Talmud, que a alma dele saiu. Ele queria tanto se conectar com Deus, que a alma subiu e o corpo ficou. Naquele momento, saiu uma voz celestial e falou o seguinte: Rabino Elazar ben Dodaya está entrando direto no paraíso. O Rabi Yehuda Nassi, quem compilou a Mishnah, a base do Talmud, ele escutou essa voz celestial. A gente tem voz celestial o tempo todo, só que a gente não escuta. Tem que ter a antena certa. Rabi Yehuda Nassi em Israel, ele escuta essa voz celestial. E ele derruba uma lágrima. E ele fala o seguinte: tem pessoas que precisam anos para adquirir o mundo vindouro. Veiesh koneh olamó beshah achad. E tem alguém que adquire o mundo vindouro, o paraíso, em um instante só. É uma inveja positiva. Não é que ele estava com inveja negativa. Inveja positiva. Falou: como eu gostaria de fazer essa chuvá, de conseguir transformar tudo em um minuto. Ele muda a vida inteira dele, onde ele está totalmente distante do seu cônjuge, e de repente ele percebe que está na hora de voltar a dar atenção, e ele casa com a Hashem de uma forma tão intensa que ele vai direto para o paraíso. O que causou uma chuvá tão forte e tão intensa dele? Os seus pecados. Foi as suas falhas, a sua distância, que trouxe uma intensidade tão grande no seu retorno. E é isso que o rei Davi ele fala nos Salmos: Sama lecha nafshi. Ele fala: eu quero continuar tendo sede, igual eu tinha no deserto, quando eu chegar na cidade. Então quando você está no deserto, quando começa a Yom Kippur, de repente você está com sede. Quando você sabe que você não tem água, você fica com sede. Mas quando você está do lado da água, tá bom, tenho água, está acostumado. Então alguém que vai longe e de repente ele sente a sede, a sua devoção, a sua intenção é muito mais forte. Então quando ele percebeu que ele está tão longe, foi as falhas, a distância que trouxe a intensidade de querer voltar para Hashem. E é justamente por isso que
que o Zohar diz, no lugar onde se encontra um Baal Teshuvah, como Shebal Teshuvah Amdim, Afilo Tzadikim Morim Enocholim Lamor. No lugar onde um Baal Teshuvah, alguém que faz Teshuvah, se encontra, nem mesmo um tzadik completo consegue alcançar. Por quê? Porque alguém que faz Teshuvah, pela distância, pela falta de compromisso por tanto tempo, de repente ele serve a Hashem com muito mais intensidade, com muito mais amor. Então isso aqui não é só a beleza Benodaya, isso é cada um de nós. Quando a gente faz Teshuvah, a gente percebe quanto tempo eu perdi deixando de aproveitar esse relacionamento maravilhoso com Hashem, então eu volto com muito mais intensidade. E por isso, e justamente por isso, que Hashem, ele dá para o Baal Teshuvah uma recompensa. Na verdade não é uma recompensa. Não é que, você falhou e tuas falhas agora vão te dar um bônus, tudo que você fez de errado vai virar mitzvot. Não é algo desconecto do seu comportamento. Vamos entender o seguinte. Existe uma mitzvah, depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur vai chegar Sukkot. Existe uma mitzvah de comer dentro de uma sukkah. Existe mitzvah de construir a sukkah? Sim. Todo mundo tem que construir a sukkah? Não. Não tem mitzvah de construir a sukkah. Tem mitzvah de comer na sukkah. Só que para eu comer na sukkah, alguém tem que construir. Certo? Então, quando eu estou construindo a mitzvah, a sukkah, estou fazendo a mitzvah? Estou. Por quê? Porque é uma preparação para a sukkah. Eu tenho mitzvah de colocar tefilim. Demora muito tempo para fazer um tefilim. Não tem mitzvah de fazer o tefilim. Existe mitzvah de colocar o tefilim. Mas para colocar o tefilim, alguém tem que fazer o tefilim. Então a preparação, isso é chamado Machshirei Mitzvah. Preparação de uma mitzvah faz parte da mitzvah. Isso significa que o que me impulsiona, o que me prepara para a mitzvah, está incluso na mitzvah. Portanto, todas as minhas falhas passadas que me impulsionaram a minha teshuvah agora, elas são preparação para a minha teshuvah. Portanto, todas as minhas falhas entram na conta das mitzvot. Então não é uma coisa nova que a Hashem falou, vou te dar um presente, vou te dar um incentivo. É fato. Na hora que eu faço teshuvah, todas as minhas falhas fizeram parte da minha preparação para essa teshuvah muito grande agora. Dá para entender? Em outras palavras, não tem como chegar numa elevação muito grande sem uma caída anterior. Eu preciso do impulso. Eu não procuro o impulso. Não procuro. Não é para de propósito falhar para depois subir. Mas na hora que eu já caí, na hora que eu já falhei, eu devo usar aquilo como um impulso para um grande crescimento. Uma vez estavam tirando o sangue do Rebbe e ele fez uma seguinte pergunta para o médico. Ele falou, o que puxa o sangue? É o orifício da agulha ou o vácuo dentro da seringa? O vácuo. E aí ele respondeu o vácuo. E aí o Rebbe virou para o secretário dele e falou, faz alguns dias veio um Yehudi e ele falou que ele está sentindo o vazio interior. E de repente a gente está vendo, escutando agora, que é um vazio que traz coisas boas. Em outras palavras, a gente tem que aproveitar esse vazio anterior, essas falhas do passado, para puxar e impulsionar um crescimento muito maior. Então esse sentimento de culpa, mas como eu não fiz isso antes, eu devia ter feito isso antes, esquece o passado. Aproveita de uma forma positiva. Agora que eu sei, agora que eu estou dando importância, eu vou usar aquilo como um impulso para um crescimento muito maior, com muito mais intensidade do que uma pessoa que sempre esteve dentro. Portanto, as falhas não são para me deprimir, não são para me derrubar, são oportunidades de crescimento. Basta eu ser inteligente o suficiente para usar aquilo como um impulso para o crescimento. Agora, respondendo a pergunta do Rubens, depois a Gisa vai perguntar. Como que a pessoa que falhou gravemente e aos nossos olhos talvez não deveria ter perdão, a gente fala que sempre tem perdão. Nós aprendemos isso de Deus. Deus, ele fala no Sinai, nos 10 mandamentos, segundo mandamento, não terão outros deuses.
Está explícito. Não terão outros deuses. Passam menos de 40 dias e o povo judeu faz o bezerro de ouro. Está idolatrando o bezerro de ouro. Na própria montanha onde Deus falou os 10 mandamentos. Então Deus ele avisa a Moshe Rabbeinu. Acabou. Eu vou exterminar esse povo. E Deus ele dá uma dica para Moshe Rabbeinu. Em outras palavras, fala: eu vou bater, me segura que eu vou bater. Em outras palavras, Deus fala para Moshe Rabbeinu: tenta fazer alguma coisa aí para me parar. E Moshe Rabbeinu entende a dica. Ele fala: Hashem, por favor, perdoa esse povo. E se você não perdoar esse povo, Moshe Rabbeinu ele ameaça. E se você não perdoar esse povo, me apaga desse teu livro que você escreveu. Vamos digerir essas palavras que Moshe Rabbeinu fala para Deus. Me apaga desse teu livro que você escreveu. Quem escreveu o livro? Rubens. Quem escreveu o livro? Se a gente está falando do Pentateuco, do Hamishah Humshei Torah, são os livros de Moshe. Não foi Moshe que escreveu? Então, nós consideramos que é o livro... Deu inspiração divina. Nós consideramos esse livro escrito por Moshe, por inspiração divina. A gente considera os livros escritos por Moshe. Menos Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fala: o teu livro. Deus, esse livro é teu. E na realidade, não sei se vocês pararam para prestar atenção, quem estuda o Tanakh, na verdade o Nach, lá está escrito: Diber Hashem Elai, e Deus falou comigo. É o profeta próprio escrevendo o livro, na primeira pessoa. O que está escrito na Torá? Vai daber Hashem el Moshe lemor. E Deus disse a Moshe dizendo, está escrito, e tal pessoa, Moshe Rabbeinu nasceu. E ele foi colocar nascer, não fala eu. E o mais curioso, que também não está escrito na primeira pessoa de Deus. É uma terceira pessoa aqui falando. Deus disse para Moshe para falar para o povo judeu. Quem está escrevendo esse livro? Não é nem Deus e nem Moshe Rabbeinu. É uma terceira pessoa. Quem chama atenção para isso é o Nachmanides. Nachmanides, na introdução da Torá, ele fala o seguinte: a Torá ela foi escrita igual um escriba copiando de um manuscrito antigo. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu ele é bem transparente. Ele não quer falar Deus falou comigo. Ele quer deixar Deus falou para Moshe: eu não existo. Ele é totalmente humilde. O que significa esse manuscrito antigo? Nachmanides acho que ele mais complica do que ajuda, mas ele fala o seguinte: o manuscrito antigo é fogo preto escrito sobre fogo branco. Agora entenderam? Não. Então é fogo preto escrito sobre fogo branco. A Kabbalah explica um pouco sobre isso, mas a gente não vai entrar nisso hoje. Mas nós estamos vendo que Moshe Rabbeinu está copiando a Torá de um manuscrito antigo que é fogo preto sobre fogo branco. Que lá estão todos os segredos do cosmos. Moshe Rabbeinu ele pega esses segredos e ele transforma em palavras. E quem é, então, que está escrevendo a Torá? Deus fala para Moshe. Quem é essa pessoa que está falando que não é nem Deus e nem Moshe? O Nachmanides não explica. Fala é uma terceira pessoa. Diz o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, essa terceira pessoa é Etzem, a essência divina. A essência divina... Nem pode me dar um pouco de água, não? A essência divina, ela está falando sobre Havaya, Elohim, Kel. Todos os nomes que estão na Torá não são a essência de Deus. Porque já tem um nome, já não é essência. Na hora que você dá uma característica, uma descrição, isso não é mais a essência de Deus. Nós temos muito desse problema. Você pergunta para alguém: quem é você? Eu sou advogado, eu sou médico. Não, você não é advogado, você não é médico. E na realidade você também não é o seu nome. Obrigado. Nós não somos o nosso nome também. Se você estiver sozinho, perdido no deserto, o teu nome não adianta de nada. O teu nome serve para te identificarem entre outras pessoas. Então quando você está entre outras pessoas,
o nome serve para alguma coisa, ou quando você quer falar sobre alguém, você usa o nome. Agora, eu não preciso do meu nome para viver. Tem pessoas com baixa autoestima que ficam escrevendo o nome no papel. Mas, em geral, eu não preciso do nome para mim mesmo. Certo? Hashem, quando está escrito algum nome na Torá, não é a essência. Não é a essência. Tanto é que no primeiro mandamento, o que está escrito? Anochi, Hashem, Elokecha. Eu sou Hashem e sou Eloquim. Hashem não é nem Hashem nem Eloquim. É uma manifestação. Quando Deus ele faz generosidade, ele usa um nome. Quando ele faz justiça, ele usa outro nome. E assim a Kabbalah sabe, de acordo com o nome divino, qual que é a manifestação do atributo divino naquele momento. Mas, Rav, Hashem já quer dizer um nome. Então, Hashem é um nome. Hashem, na verdade, é um apelido que a gente usa, e não é nenhum dos nomes. Hashem, porque a gente não quer falar o nome, a gente usa Hashem. Então, nós estamos falando de Etzem. Etzem é essência. A essência de Deus... A gente fala Yud-Kei Vav-Kei. Yud-Kei Vav-Kei é o nome mais forte de Deus, mas não é a essência. Não é, então, é isso. A essência de Deus está acima de qualquer nome. Nós temos que entender os nomes de Deus como profissões. Certo? Então, uma pessoa que a gente fala que ele é arquiteto, é porque ele está agindo como arquiteto. Então, Deus, quando ele age como arquiteto, vai ganhar um nome. Hashem, quando ele age na cura, é outro nome. Como médico, é outro nome, certo? Então, cada um das profissões, das atribuições de Deus, as manifestações divinas, eles recebem um nome. Não veio aqui a cabeça? Fala. Eu não entendi muito bem. Eu sou... Isso é espiritualidade demais para mim. Mas tem os doinhos, eles falam que tem a tal da Trindade. Então, eles falam em Deus e falam... Não, por favor, não compara as coisas. Não compara com a idolatria. Deus... Não estou falando do filho, estou falando... Não, vamos lá. Hashem, vamos lá. Deixa ele perguntar. Vamos lá. Hashem, Deixa ele perguntar. ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo. E ao mesmo tempo, ele pode fazer generosidade e justiça, que normalmente são opostos. Quando nós queremos que Deus ele tenha compaixão, a gente usa o Yud-Kei Vav-Kei. É que a gente usa muito em Yom Kippur. Hashem, eu não estou falando o nome. A gente está usando o nome de compaixão. Quando está na Torá escrito Eloquim, quer dizer que é justiça. Bereshit bara Eloquim. No início do mundo era bastante justiça. Din. Isso é o nome de Eloquim. Kel é quando Deus está usando generosidade. Kel. Tzvaot é vitória. Assim por diante. Não vamos entrar agora em todos os nomes. Cada nome está representando um dos atributos de manifestações divinas. Agora Hashem ele é acima de tudo. Hashem é acima de qualquer manifestação. Então Hashem na sua essência ele é chamado de nenhum nome. Certo? Este nenhum nome, essa essência, é que escreve a Torá. Havaye falou para Moshe, Eloquim falou para Moshe. Então ele está tratando de manifestações. Mas a Torá está acima de tudo isso. Mas, Rabino, só um comentário. Só um segundo, senão eu vou perder a linha do raciocínio. Essa essência, nós não podemos nem dar a denominação que nós usamos normalmente, a Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele, porque é acima de gênero, não é nem ele, nem ela. E não é 1, 2, 3, todas as denominações que nós podemos usar numa revelação mais baixa, nós não podemos usar na essência. Olha só o que está acontecendo. Moshe Rabbeinu, ele fala, Hashem, tá certo. Tá certo. Você falou que é proibido fazer idolatria. O povo fez idolatria. 1 mais 1 é igual a 2. É proibido fazer idolatria, eles fizeram idolatria, acabou o povo. Esta é a lógica da tua Torá. Mas sabe o que, Hashem? Me apaga da tua Torá. Eu quero falar com você direto. Não quero falar com a Torá. Eu quero falar com você na sua essência. Eu quero falar com você acima do seu livro. E eu não estou gostando. Eu sou um personagem na Torá e você é outro personagem. Você, Havai, Eloquim, as manifestações de Hashem é outro personagem. Eu não estou gostando da forma que você está escrevendo o roteiro.
Vamos mudar esse roteiro? Ameaçou. E o autor é o único que pode mudar o roteiro. Ele falou, eu vou pedir demissão. Eu saio fora do filme, fora do livro, e sem Moshe Rabbeinu não existe livro. Então, se não existe livro, acabou tudo. Então, vamos recomeçar tudo? Vamos? E Hashem, ele gosta do desafio e ele reescreve. E a grande novidade que eu tenho para vocês é o seguinte. Não é só Moshe Rabbeinu que consegue fazer isso. Cada um de nós podemos acessar um nível muito mais elevado do que nós estamos acostumados. E falar com a essência de Hashem. Quem pode falar isso? O grande rabino, o grande tzadik? Não. Cada um de nós. É só ser sincero, é só procurar falar de essência para essência. Se eu falo com máscaras, então a minha resposta também vem com máscaras. Agora, se eu revelo a minha essência, Hashem revela a essência dele. Então eu chego para Hashem, não precisa ser Yom Kippur, não precisa ser Rosh Hashanah, pode ser qualquer dia, fecho os olhos e converso com Hashem de igual para igual, no sentido de falar de essência, sem nenhuma barreira no meio, abre o coração e fala com Hashem, eu posso reescrever a minha história. Eu posso falar para Hashem, a partir de hoje, eu vou recomeçar. Por que eu vou recomeçar? Porque eu estou me conectando agora a um nível que está acima de tempo e espaço. Então, o passado não existe, o futuro não existe. Existe o aqui e agora, a minha conexão de essência com Hashem. Isso é um presente incrível. Então nós, hoje no mundo, ainda mais no mundo da internet, tudo que você falou, tudo que você escreveu, com certeza, não tem mais como apagar. Então, você pode apagar lá no WhatsApp, mas alguém já registrou, o Google já sabe, o WhatsApp já sabe, está registrado. Isso daqui é muito sério. A gente não, por isso, toma muito cuidado. Se você não vai tomar cuidado porque é certo tomar cuidado porque vai ser registrado para sempre. Depois, quando você mudar de ideia, está registrado. Mas a nossa vida, muito mais importante, na nossa essência, nós podemos e devemos mudar por completo. E Hashem nos dá o maior presente de todos. Ele apaga por completo o nosso passado e deixa a gente começar uma nova vida. E agora tudo que a gente fez de errado, todas as nossas falhas, vão entrar para os nossos créditos de mitzvot. Então nós já vamos passar na frente daquele pessoal que já está o tempo todo dentro do clubinho. A gente vai passar na frente e, como promete o Zohar, no lugar onde o Baal Tshuva encontra, nem mesmo um grande tzadik pode se encontrar. Agora vamos abrir para perguntas. Fala, Gilson. Bravo, é uma coisa uma dúvida que eu tenho há uns 4 anos, que você já contou essa história várias vezes, e acho que é uma dúvida só minha. É aquela história que o Rabino pede perdão tanto que a alma vai... Sim, da Beleza Ben Dodaya. Sim, ele morreu. Sim. Quando fala que a alma foi, ele morreu e não voltou. Literalmente. Isso. Dá medo. Não. Porque você conta como se fosse uma coisa linda, né? Boa pergunta. Eu contei como uma coisa linda, que era a Beleza Ben Dodaya morreu. E eu sempre fico com vontade de perguntar. Mas se você prestou atenção na aula que eu dei, e depois da morte, você entendeu que para a alma é muito mais interessante. Está lá em cima. Está lá em cima. Nós falamos que Hashem quer que nós ficamos aqui embaixo. Sim. Então, nós não procuramos esse caminho. Mas existem pessoas que elas têm uma devoção completa para Hashem e falam, eu quero subir. E eles sobem. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aconteceu com os filhos de Aaron. Aaron, por exemplo, os 2 filhos dele faleceram dessa forma, que eles estavam com a devoção tanta que eles subiram. Mas Hashem fala, eu não gostei. Eles falharam por ser muito tzadik, mas não é isso que eu quero. Porque o meu objetivo é aqui na Terra. Então não é esse o objetivo da Teshuvah. Então a pergunta é boa, relevante. O objetivo da Teshuvah não é morrer, o objetivo da Teshuvah é reviver e recomeçar uma vida plena. Mas mesmo porque esses 2 filhos de Arão subiram, mas fazendo algo que Hashem não tinha recomendado. Exatamente. Eles... Então foi por entre aspas. Não, eles, os filhos de Arão tiveram uma devoção muito grande. Está escrito que eles... Está escrito que eles morreram, Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Eles se aproximaram demais de Hashem e faleceram. Eles queriam o espiritual e não entenderam que o objetivo é trazer o céu para a terra e não fugir para o céu. Rav, tem uma pergunta, Sim. por favor. Você falou que a Teshuvah pode ser pelo temor ou por amor. Ou por amor. Sim. O reconhecimento se encaixa onde?
nessas duas eu tenho essa dúvida. Se está no temor ou se está no amor, o reconhecimento. Perfeito. Reconhecimento entre temor e amor. Eu acho que a gente explicou o que era temor, a gente não explicou tanto o que é amor. É que amor é uma palavra que é muito usada, só que poucos sabem o que significa. Respeito. Não. Respeito... É porque temor é amor com respeito. Respeito é necessário como antecedente ao amor. O amor é muito mais forte. Poucos sabem o que significa amor. E essa experiência, é uma experiência que a Kabbalah fala muito sobre isso, é algo que deve ser estudado. As pessoas acham estudado, isso daqui eu sinto. Não é bem assim. O que a mídia, esse é um tema para outra aula, mas o que a mídia e o que os livros, as novelas que chamam de amor, aquilo não é amor. Aquilo é paixão, autogratificação, interesse. Isso não é amor. Amor é quando você consegue se dissolver por completo pensando em outra pessoa. Então fica mais fácil, é mais fácil entender o amor de mãe para filhos. Isso vai ficar mais fácil de entender. É amor onde que a mãe não quer fazer bem para o filho porque o filho vai falar que a mãe é boazinha. Ela ama o filho, ela quer o bem do filho independente se o filho reconhece ou não reconhece. Então isso significa uma conexão muito forte. Então na hora que eu me conectar com a Hashem, não só porque eu me sinto mal de ofender ele, desrespeitar ele, eu realmente me integrei com ele, eu me conectei, me dissolvi e me uni com ele, essa é uma chuva de amor. Quando eu tenho esse sentimento, então isso não tem como colocar em palavras, isso é uma questão interna de sentimentos. Tem gente que mistura amor com possessivo também, acho. Uma coisa possessiva. Confundem amor com muita coisa, mas muita coisa. Vale a pena estudar mais sobre isso. A Kabbalah fala muito sobre isso. O Tânia fala sobre os vários níveis de amor. Amor igual cobre, igual prata, igual ouro e assim por diante. Rabiano, fala. Esse rei, Menashe, ele era de que tribo? De Eudá, por quê? Não, porque se ele entrava no Beit HaMikdash, como é que ele entrava no Beit HaMikdash? Só pelo fato de ele ser rei? Então, isso que estamos falando. Ele era o rei e ele fez algo de errado. E ele fez algo contra Hashem na frente de todo mundo. Agora, diz uma coisa, ele matou o avô e saiu matando todo mundo e fez chuvar e zerou. Não dá para entender. Então, essa foi a pergunta. Então, não dá pra você escuta entender. depois de volta a gravação. Não é questão de voltar a gravação. Eu acho que, sabe, se for assim, vai sair todo mundo matando, roubando, fazendo tudo de errado. Depois fala, no meu último dia de vida eu vou fazer de chuvar e fica tudo zerado. Está escrito isso, está escrito que a pessoa tem que fazer de chuvar no último dia de vida. Aí perguntaram pro mestre, mas como eu vou saber? Falou, por isso mesmo, faz chuvar todo dia. É isso aí. Quando ele cometeu os erros, na cabeça dele, no inconsciente dele, ele estava fazendo a coisa certa. Ele não sabia que aquilo era errado. Gente, mas sair matando até o avô dele e achar que tá certo. Até o momento que ele sentiu a dor. Aí ele viu que ele fazia o mesmo com o outro. Então, a gente não vai entrar nos detalhes da história. Tem várias explicações da vida dele. Tem que estudar o Tanakh e lá ele explica, porque não foi só esse rei, tem vários reis. E pra você ter uma ideia, tem uma história no Talmud de alguém que está criticando Menashe. Então, só para entender, ele estava criticando Menashe, falou, como que ele pode, um rei de Israel, fazer idolatria, fazer os outros da idolatria, e ele falou mal do rei Menashe. À noite, ele teve um sonho. O rei Menashe aparece no sonho dele e fala, deixa eu te falar uma coisa, se você tivesse na minha geração, onde existia o Yetzirará de idolatria tão forte, que esse Yetzirará foi abolido, por isso a gente não entende. Se você estivesse na minha geração, você ia sair correndo para fazer idolatria. Então é fácil nós, quando estamos fora de uma situação, julgar. Só que Hashem, ele é o verdadeiro julgador. Então Hashem, ele diz que ele sabe ver cada um. Tá certo que a pessoa não pode de jeito nenhum fazer de propósito e depois fazer chuva. Não é esse o caminho. Mas no momento que a pessoa falhou, e mesmo que a pessoa fala que é de propósito, não existe de propósito. Existe uma regra. Nenhum Yehudi quer, assim fala o Alter Rebbe, Yehudi não quer e não pode ir contra a sua essência, ir contra Hashem. Ele não quer e não pode fazer nada de errado. Se ele faz, é porque ele está bobo.
ele perdeu o foco. Então imagina, alguém que tem um bom relacionamento, e ele falha. Se ele falha, não é por intenção, não é de propósito. É lógico que vai ter que responder pelas consequências da sua falha, mas quando ele faz aquilo é porque ele perdeu o foco. Ele está bobo, ele não está concentrado na importância da sua vida. Então, cada vez que o Yehudi faz uma verá, ele faz algo de errado, é por falta de foco. Na hora que a pessoa colocar o foco no lugar certo, fazer a tchuvá, em qualquer estágio, essa tchuvá, ela é bem aceita por Hashem. E aí tem os vários níveis de tchuvá. Se a pessoa faz a tchuvá no nível mais elevado, ele transforma o seu passado em mitzvot. Que assim possa ser para todos nós. E como está prometido, que Bnei Israel vai fazer tchuvá, o miyat hem nigalim, imediatamente vamos ser redimidos e vai acabar todos os nossos problemas que o Senhor quiser. Amém. Isso é aquele conceito também da quebra do copo, né, no casamento, né?